Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma terça-feira chovendo. Resolveu chover agora. Estudando, né, a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus falou aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. O que seria do sal se perdesse o sabor, se tornasse insípido? Serviria apenas para ser pisado pelos homens. É um versículo muito pequenininho. Mas pode parecer que não tem nada a ver, mas ele tem muito significado, né? Em seguida ele disse: Vós sois a luz do mundo. E a luz é aquilo que vem para nos iluminar, é aquilo que vem para nos mostrar o caminho, né? Porque uma candeia, né, não foi feita para acender e colocar-se embaixo de um alqueire ou escondida embaixo de uma cama. Ela foi feita para se colocar a vela na candeia e iluminar o caminho. Olha só que coisa linda. E seguindo no mesmo raciocínio, ele diz para nós que ele não veio para revogar a lei de Moisés, mas sim para cumpri-la. Porque Moisés deixou os 10 mandamentos e as pessoas achavam, né, perguntavam para ele se ele veio para mudar aquela lei. Ele disse: não, vim para cumprir. Tanto que ele nos deixou, né, o maior dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Porque aquele que ama Deus, né, cumpre com as suas leis, né, cumpre com aquilo que Deus deseja de nós. E aquele que ama o seu próximo como a si mesmo, jamais vai fazer algo de ruim ao seu próximo, porque não gostaria que fosse feito para si próprio. Mas o que será que ele quis dizer quando ele falou: vós sois o sal da terra? Quando pegamos um copo com água, ele não tem sabor, né? Quando colocamos o sal dentro dessa água e misturamos, ele tem sabor. Tem o sabor de salgado, mas tem um sabor. O sal da terra é aquilo que a gente não vê, né? No momento que a gente mistura com uma água, mas a gente sabe que tá ali, dando o sabor, né? Ele tá nos mostrando a sua presença sem que a gente perceba. E Deus é isso, né? Nós não vemos, nós não tocamos, mas a gente sabe que ele tá ali, que ele percebe. E o que Jesus queria de nós era isso. Que nós estivéssemos em todos os lugares, fazendo a diferença na nossa vida, mas que a gente não precisasse se vangloriar, se expor, como é que se diz assim, se envaidecer, né, de estar fazendo a diferença. O que ele quer de nós é que a gente faça a diferença como o sal, que quando misturado com a água, ele não aparece, né? Que a gente seja a luz do mundo, não para aparecer como um iluminado, mas sim como uma vela que vai iluminar o caminho dos nossos irmãos. Então, as parábolas dele são sensacionais, né? Que nós possamos compreender esses ensinamentos e seguir, né? Fazer as coisas da forma mais discreta possível e da melhor forma possível. Porque quando a gente consegue, né, fazer a diferença sem aparecer grandemente, né, nós estamos realmente fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, sendo o sal da terra, né? E quando nós conseguimos esclarecer os nossos irmãos nas suas dúvidas, mostrar a palavra de Jesus de alguma forma, né? Sendo a luz do mundo para iluminar o caminho dos nossos irmãos, não para subir num poste e iluminar e as pessoas olharem para nós,
como uma luz, mas sim para que a gente possa iluminar o caminho dos outros através daquilo que a gente consegue compreender. E quando a gente consegue cumprir com os mandamentos de Deus, simplesmente porque a gente quer para os nossos irmãos aquilo que a gente gostaria para nós, né? A gente não vai fazer para outras pessoas aquilo que a gente não gostaria que fizessem para nós. A gente está sendo o sal, a luz, né? E seguindo o caminho que Jesus deixou para nós, os ensinamentos que ele deixou para nós seguir, né? Então a gente consegue com 3 trechinhos mínimos da Bíblia, né? 3 parábolas que ele passou para os seus apóstolos, falando para que eles fossem dessa forma, né? Falando para que eles conseguissem compreender o que realmente era nosso papel na Terra. Quando a gente consegue compreender esses 3 pequenos trechinhos da Bíblia e se comportar da maneira como ele gostaria que nós nos comportássemos, né? A gente está sendo um pouquinho da luz do mundo, né? A gente está seguindo seus ensinamentos, né? Porque, nossa, é tão complicado às vezes a gente pegar um livro e entender exatamente o que ele quer dizer, né? Principalmente a Bíblia, que foi escrita há tanto tempo e que são palavras bem difíceis na maioria das vezes. Então a gente sentar em frente a uma câmera, sentar numa mesa de reunião, se entregar aos nossos mentores, né, para que eles usem o nosso ectoplasma para poder trabalhar e mostrar o que é necessário ser feito para que as pessoas consigam nos compreender. Isso é muito abençoado, sabe? Eu me sinto muito abençoada por Deus, por poder estar aqui, muitas vezes tropeçando nas palavras, porque eu não tenho tanto esclarecimento assim para lidar com os assuntos de Jesus, né? A gente precisa cada dia mais se aprimorar e estudar de verdade, né? Para poder ter esse conhecimento mesmo. Mas só o fato de eu hoje conseguir ler esses 3 trechinhos da Bíblia e compreender o que Jesus queria dizer para nós, já me deixa bem feliz, né? Já me faz sentir um pouquinho do sal da terra, né? Que misturado com o mundo sou imperceptível, mas ao mesmo tempo, quem sabe não posso estar dando um pouquinho de sabor na vida de alguma pessoa, né? Alguém que precise ouvir essas palavras, alguém que esteja nesse momento passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, né? Que possam ouvir as palavras de Jesus e saber que nós somos amados por Deus, né? Que nós somos amados por Jesus Cristo e pelos nossos mentores, que por esse amor é que nós conseguimos seguir em frente e nós conseguimos nos posicionar mediante a vida, assim, sabe? Então é muito gratificante, né, ter essa oportunidade de poder trabalhar e contar com a presença dos nossos mentores, né, dos nossos amigos espirituais, que estão sempre nos trazendo uma boa nova de Jesus, né? A Bíblia, todo o Novo Testamento é a boa nova de Jesus, né? Que ele trouxe para nós um Deus do amor, né? Ele trouxe aquele Deus que nos acolhe, não aquele Deus vingativo que nos pune, aquele Deus que nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos seguir a nossa jornada da forma que a gente acha melhor, tendo a oportunidade de errar e de acertar, e que nós vamos ter o respaldo das nossas atitudes através de um campo eletromagnético, não através de uma punição, né, de ser lançado numa fogueira, de ser maltratado ou de ser punido, não. Ele nos dá a oportunidade de errarmos para que a gente possa experimentar nessa existência várias situações, mas também sabe que nós temos a possibilidade de, através do amor ao nosso próximo,
de resgatar esses erros, né? Nós não vamos precisar passar por sofrimento, não é a única forma da gente resgatar os nossos erros, passar por um sofrimento. Nós podemos optar por sofrer em algum momento na nossa pele aquilo que a gente fez alguém sofrer um dia, mas isso é uma opção, porque a gente pode também, né, através do amor e das nossas boas ações, da caridade, resgatar esses erros e seguir em frente, né, sendo a luz do mundo, né, acendendo uma vela e colocando na candeia para iluminar o caminho dos nossos irmãos, né, cumprindo com os mandamentos de Jesus, que disse para nós amar o próximo, né, como a nós mesmos, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós podemos, através desse amor, apagar um pouco daqueles erros que a gente possa ter cometido no passado, nos libertar, né, desses liames que ficam presos no nosso espírito, nos travando muitas vezes, né, nos impedindo de ir em frente, de compreender os ensinamentos de Cristo, de compreender os ensinamentos dos nossos mentores, né, e de tantos outros avatares que já estiveram habitando esse planeta, nos trazendo muitas lições. Quando a gente consegue ter uma mente mais limpa para poder entender o que as pessoas querem nos ensinar, é muito abençoado, assim, sabe? Conseguir limpar a tua mente e compreender qual é o ensinamento que está sendo colocado no nosso caminho naquele momento. Quantas vezes a gente sai de casa, assim, meio jururu, assim, meio sem vontade não de viver, mas de sair, de fazer as coisas que são necessárias, né? Ou chega na metade do caminho, fura um pneu do carro, ou o ônibus atrasa, acontece algum imprevisto e a gente fica reclamando, né? Achando ruim aquilo. E daqui a poucos minutos, daqui a pouco tempo, tu vai descobrir que aquele atraso, que aquilo que te aconteceu foi algo providencial, né? Teria que ficar preso naquela situação por um tempo para que outra coisa não fosse te acontecer. E a gente precisa compreender, né, esses avisos do universo para nós. E isso é em tudo, não só num imprevisto, né? É em tudo na nossa vida. Caminhos que nós percorremos para que damos muitas voltas para que depois a gente consiga chegar num outro lugar, né? Eu posso estar meio que não conseguindo expressar o que eu estou sentindo, mas eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu conosco, com teu pai, né? O pai Joaquim disse, vai lá visitar o teu pai, vai visitar o teu pai, vai visitar o teu pai, porque ele estava precisando de auxílio, né? Chegamos lá, fizemos o que foi necessário, né? Para que ele fosse atendido, né? Realmente estava precisando, estava numa situação de necessidade, para que em outro momento ele fosse parar lá na casa da tua irmã, né? Então o caminho que foi traçado para que aquilo ali acontecesse foi dado uma volta maior para que aquilo ali acontecesse. E hoje, provavelmente, ele está onde ele deveria estar, né? Sendo bem assistido. E assim são muitas situações na nossa vida, né? Quantas vezes a gente passa por situações difíceis, caminhos tortuosos, né? E até chegar naquele lugar onde a gente poderia já estar um tempo atrás, mas não seria da mesma forma, né? Que nem aquele dia tu falou, quanto tempo a gente podia ter um terreno na praia e só agora a gente foi fazer isso? Porque agora era o momento, né? Precisamos amadurecer na nossa vida certas situações para que chegue naquele momento de tu realmente estar naquele lugar que tu
queria estar antes, mas não deveria. Deveria estar hoje, através de todas as voltas que o labirinto deu até chegar ali, né? Ah, porque eu perdi o ônibus e encontrei o rapaz que comprou a minha casinha e aí eu comprei a casa. Perdeu o ônibus e encontrou o rapaz que fez um negócio, conseguiu dinheiro para comprar uma casa. Se não tivesse perdido o ônibus, talvez não tivesse feito aquele negócio. Então, são várias situações que acontecem na nossa vida, que possivelmente aconteça na vida de vocês, né? Que mais adiante, logo em seguida, tu já consegue descobrir o porquê daquela situação, né? Então, quando a gente consegue cumprir, né, com aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos, de alguma forma, os agentes do destino, né, vão fazer com que a gente vá se direcionando para aquilo que é nosso, para aquilo que a gente merece, né, ou fez por merecer nessa vida. Então, de alguma forma, a gente vai sendo direcionado para aquele caminho, né? Então, quando nós conseguimos realmente ser o sal da terra, né, fazer a diferença, sem que as pessoas percebam, mas a gente sabe que a gente está ali, né? Dentro daquele copo d'água, que se alguém beber vai notar que a gente está ali. Com certeza, todas as coisas que estão para acontecer na nossa vida vão passar por algumas situações até que chegue no ponto de acontecer. E vamos chamar o mentor, porque eu não sei, hoje eu tô meio atrapalhada, eu acho. Hoje quem vai falar com vocês é o seu João Antônio, seu 7 estrada, 7 encruzilhada, amigão nosso, que sempre tem algo bem legal para nos ensinar, principalmente sobre como abrir os nossos caminhos, né? Como buscar os nossos anseios. Um salve a todos os irmãos na terra. Olá, Lupus. Um salve. É uma noite, como a filha falou, um pouco estranho. Estranho com a chuva que parece não ter caído na hora certa. Mas como ela mesma disse, coisas que são incompreensíveis naquele momento, em breve se tornam compreensíveis. Saibam, meus irmãos, que a chuva, por exemplo, nunca cai na hora errada. Ela sempre vai se propondo a se unir gotículas evaporadas que vão se juntando para naquele exato momento serem despejadas sobre a terra. E assim são muitas coisas na vida dos filhos. Negócios que não se fecham, caminhos que se fecham, estradas tortuosas, amores, dores, aflições. Por mais que pareça que não está no lugar certo, no momento certo,
de alguma forma, o universo se permeou para que aquilo acontecesse. Quantas vezes, em tempos em que eu trabalhava nas estradas da rua, sentado em uma encruzilhada, esperando que algum ser largasse migalhas de oferenda para que eu sobrevivesse, achava eu. Para fazer o mal ou para fazer o bem, a mim não importava, porque eu precisava das migalhas. Não compreendia que o espírito não necessita mais daquilo, que de outras formas o espírito supre as suas necessidades. Não compreendia que podia ser a luz do mundo ou o sal da terra para fazer a diferença sem ser percebido. Achava que as pessoas tinham obrigação de me pagar para que pudesse receber aquilo que queria. E assim como já contei outras vezes para os filhos, fui me afundando num mar negro de lama, cada vez mais profunda, que já nem saía mais para sentar na encruzilhada e aguardar as migalhas. Foi tão fundo que o que sobrava era a própria lama para me alimentar ou tentar saciar o que eu chamava de fome e de sede. Quando não entendemos que ser o sal da terra é fazer a diferença sem ser percebido, buscamos em migalhas aquilo que nos dá satisfação. E queremos que os outros saibam que precisam nos pagar para conseguir algum objetivo. Não entendemos que quanto mais mal fazemos, mais fundo estaremos. Vamos nos afundando a ponto de não conseguirmos nos movimentar mais. Até que um dia o ser que compreende o que é ser a luz do mundo se aproxima daquele maltrapilho e ensina para ele o que é ser o sal da terra. Um ser que já compreendeu o que é ser a luz do mundo, que carrega em suas mãos uma pequena candeia e que ilumina o caminho de uma multidão de aflitos e desesperados. E que aceita essa missão para iluminar esses irmãos. Entra ele no lodaçal sem sujar os pés, pois que não merece mais sujar os pés. E com aquela pequena candeia vai iluminando aqueles seres que estão ali atolados. E aquele que
que consegue estender a sua mão, ele pega aquela mão e retira daquele lodaçal. E assim vai sendo feito com todos aqueles que querem estender a sua mão. Então comigo aconteceu dessa forma. Fui retirado do lodaçal, da lama negra e viscosa que se colava naqueles frangalhos em que eu ainda chamava de corpo. E fui tratado como um ser. Fui tratado com amor, apesar de ser um monstro, em aspecto e em atitudes. Como alguém consegue amar um ser asqueroso? Mas quem é a luz do mundo consegue. E não só consegue, como ensina a transformação daquele ser. E através daqueles ensinamentos e daquele amor, que apesar de saber não merecer, sentia naquelas entranhas podres e viscosas um amor inexplicável que vinha desse Pai amado. Aos poucos foi adquirindo um semblante um pouco menos turvo, como se fosse ganhando pele sobre aqueles ossos. E fui aprendendo que o sal da terra age no amor do Criador, sem que as pessoas percebam, sem precisar ganhar nada em troca, apenas agir no amor, porque a troca já é esta. Quando agimos no amor, já estamos ganhando. Nunca perdemos quando agimos no amor. E então ele chegou para mim e disse: filho, você vai voltar para as ruas, porque você precisa trabalhar lá, para saber dar valor àquilo que não deu um dia. Mas precisa entender, filho, que o valor de verdade, que tudo que tu vai fazer a partir de hoje é dentro dos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que ele falou. E eu pensei, vou falhar de novo. Vou estar nas ruas. Vou querer me ver como estava antes. Não posso. Ele olhou no fundo da minha alma, no fundo da minha existência de espírito antigo, embrutecido, e disse: filho, eu confio em você. E você vai fazer o seu trabalho dentro dos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos não têm noção do que foi aquilo.
uma chama se acendeu dentro do meu coração. Meu semblante se transformou no que eu sou hoje. Recebi uma força tão grande e eu disse: pode confiar, que enquanto for preciso, ali estarei trabalhando dentro dos princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode confiar, porque até hoje, em todo o tempo que eu lembro de tantas existências, foi a primeira vez que alguém disse que eu era capaz de resistir a todas as tentações que eu sempre caí. Quem diria minha avó, glória a Jesus. Como diria o Pai, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E então, meus irmãos, quando queremos ser a luz do mundo, é isso que precisamos dar aos nossos irmãos. A certeza de que eles vão conseguir. E quando queremos ser o sal da terra, é quando agimos da forma mais bacaninha, assim que a irmã falou, como um sal dentro de um copo d'água que ninguém vê, mas se tomar, percebe que está ali. Quando queremos ser o sal, ficamos invisíveis e agindo como se fôssemos a luz do mundo, iluminando o caminho dos irmãos, auxiliando aqueles que precisam. Quantos ainda hoje chamam João Antônio e oferecem: porque vou oferecer para você um animal, uma marafa, umas pipocas, coisas que os filhos acreditam ser necessário para que possamos ajudar. Alguns chamam para fazer o bem, sabe? Estão se sentindo com dificuldades para conseguir um trabalho, para sustentar sua família, para abrir as portas dos seus negócios. Isso não é mal. Às vezes a pessoa se sente enfraquecida e precisa de uma ajuda e acha que é assim que consegue. Outros chamam ainda para fazer o mal. Mas quando se é o sal da terra, porque João Antônio ainda está longe de ser a luz do mundo, mas já posso me considerar o sal da terra, porque o Pai Velho acredita que eu sou. Quando se é o sal da terra, acredita em transformar aquele irmão que quer fazer o mal, ao invés de fazer o mal por ele. Então, meus filhos, eu olho para eles e penso: eu já estive no seu lugar e eu tive quem me deu a mão.
Vamos fazer diferente. Vamos mudar. Vamos fazer o bem. Como eu ousaria julgar esses irmãos se eu já estive exatamente no lugar deles? E eu tive quem confiasse em mim e acreditasse que eu poderia fazer melhor. E aqueles que pedem para fazer o bem, quando é possível, quando o filho já passou pelas suas dificuldades que precisava, a gente está ali para ajudar. Sutilmente, como um sal dentro de um copo d'água. Em homenagem ao Pai Velho, vou me despedir dos irmãos, saudando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. E que Deus, o Criador, abençoe a todos os irmãos na face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.